7 de agosto de 2011. Numita chegou um pouco mais cedo a Ahiritola. Depois de muitos anos, ela voltava a esse lugar. Ao ver um espaço vazio à beira da estrada, junto ao Ganges, estacionou o carro. A rua não era estreita, mas era congestionada. Estava cheia de mendigos, familiares de pessoas que haviam vindo para rituais de cremação, sacerdotes indo e vindo, barbeiros fazendo a tonsura, com montes de cabelo cortado espalhados ao lado. Para Numita, aquele lugar sempre causava um profundo desconforto. Ao longo da estrada, grupos de mendigos já estavam sentados com suas tigelas de latão. Devotos iam passando e colocando em suas mãos oferendas, suje, lados, frutas, moedas. Quando a comida acabava, quem não recebia nada começava a seguir os doadores, implorando. Numita sentia tudo aquilo como algo quase insano. Ela seguiu em direção ao rio. Os degraus largos do Ghat estavam rachados em vários pontos. O rio estava em maré baixa e a margem estava coberta de lama com guirlandas de flores usadas, caixas de incenso, bolinhos de arroz e gergelim embrulhados em folhas de bananeira, panelas quebradas e, num canto, panos brancos de luto descartados. Cães cheiravam restos de comida. Numita olhou o relógio. Ainda precisava esperar 15 minutos. A estrada seguia adiante e atravessava uma passagem de nível. Do outro lado havia menos multidão. Ao cruzar a linha férrea, Numita viu fileiras de favelas dos dois lados dos trilhos. Pequenas casas de barro, algumas cobertas com lonas plásticas azuis, outras com encerados. Sobre uma junção do trilho, uma mãe estava tirando piolhos do cabelo da filha. Em outro ponto, alguém escovava os dentes com um galho de nim sentado na própria estrutura metálica do trilho. Como os trens passam por aqui? Pensou Numita, desviando o olhar. Mais adiante havia uma plataforma. Perto dos trilhos estavam espalhados pratos de papel, copos de chá descartáveis e embalagens plásticas rasgadas. Do outro lado, um antigo prédio de tijolos vermelhos, e abaixo dele plantas cresciam entre as pedras. Numita leu o nome da estação. Shian Bazar Ahiritola. Sob a cobertura da plataforma, em um longo banco de ferro, alguns passageiros esperavam o trem. Encostadas no chão, ao lado da parede, havia cerca... Numita deixou escapar a palavra sem perceber. A mulher ficou paralisada por um instante. Lançou um olhar irritado para Numita e disse: "Estou um pouco ocupada." Desviando o olhar, voltou-se novamente para as crianças. Numita puxou rapidamente a advogada Bozak e a afastou dali. "Que grossa! Você a conhece?" A senhora Bozak olhou para trás, em direção à escola na plataforma. "Conheço? Claro que conheço. Vidyadhari Das. Ela já fazia a Presidency College tremer um dia. Uma gênia absurda. E hoje tá assim." "O que você tá dizendo?" A advogada Bozak ficou chocada. O celular da senhora Bozak começou a tocar com insistência. Ela tirou o telefone do bolso com um brilho de satisfação no olhar. "É o Gagan", disse, já levando o aparelho ao ouvido e ao mesmo tempo fazendo sinal para sair dali. "Senhora Bozak, se alguém tem capacidade de derrotar o Dr. Prithuyaj Bhoumik, é ela. Vidyadhari Das." "O quê?" A advogada Bozak congelou, apertando o telefone contra a palma da mão. Depois disse apressadamente a Gagan: "Gagan, estamos na plataforma de Shambazar. Você pode vir até aqui." Tá, ótimo, venha." Em seguida guardou o telefone no bolso e falou, num sussurro de espanto: "Doutor Sanyal, o que o senhor está dizendo? Aquela professora de crianças mendigas." O olhar dela era de pura incredulidade. Um lado a University of California e do outro uma professora de uma escola de crianças de favela. O senhor tem certeza? Vidyadhari e Prithuyaj Bhoumik eram da mesma turma. No bacharelado e no mestrado, Prithuyaj ficou em segundo lugar. Vidyadhari ficou em primeiro nos dois. Ela era uma aluna genial. O próprio Sir Ashutosh Mukherjee viu Vidyadhari derrotar Prithuyaj num debate e deixá-lo sem resposta. Holy shit! A palavra não chegou a sair completamente da boca da senhora Bozak. "Você não está enganado?" Engano? Um velho ferimento de arrependimento voltou a arder dentro do peito de Numita. Diante de seus olhos,
Ainda estava vívida a manhã de 32 anos atrás. No campus da College Street da Universidade de Bengala, no Durvanga Hall, o clima hoje era de extrema tensão. O auditório estava lotado. Debate Sir Ashutosh Mukherjee, a competição mais elitista da universidade. O evento acontecia todos os anos, mas hoje os dois competiam. Sim, Gagan. Você já chegou? Eu estou ao lado de um carro Suzuki branco, perto da linha férrea. Estou em pé ao lado dele. Consegue me ver? Ótimo, disse ela enquanto falava ao telefone. De repente, olhou para frente. O homem que acenava na direção deles fez a senhorita Bozak ficar completamente chocada. Você é Gagan Dali? Sim, madame, o homem respondeu, cobrindo o rosto com um lenço. O que aconteceu com você? Numita também ficou surpresa. A camisa do homem estava com botões arrancados, o olho direito quase fechado por causa do inchaço, e havia marcas de agressão sob os olhos. Eles eram 3. Estavam vestidos como pessoas respeitáveis. Perto da estação há um prédio grande em construção. De lá me chamaram. Me levaram para dentro e um rapaz de óculos escuros, misturando hindi com um bengali quebrado, disse: Gagambai, você precisa depor no tribunal por nós. Eu disse: depor? Quem são vocês? Eu nem conheço vocês. Que testemunho eu daria? Ele estava com o meu livro Beular Kona na mão. Mostrando o livro, disse: você vai ao tribunal e dizer que todos esses provérbios de Kona foram escritos por você. Só isso. E nós te damos 5.000 rúpias. Eu disse que não escrevi nada disso. Por que eu mentiria? Eu não posso dar falso testemunho. O baixinho forte ficou furioso. Ele veio e agarrou minha gola e disse: seu desgraçado, você vai testemunhar. Eu fiquei com raiva e disse: eu não vou, solta minha gola. Então ele me deu um tapa forte no rosto e disse: você não vai? Então seu pai vai testemunhar. Eu vi tudo escurecer. O outro me deu um soco forte e disse: vai falar se vai testemunhar ou não? Quando ainda assim eu não aceitei, eles rasgaram minha camisa, me arrastaram e me jogaram contra a parede. O baixinho roubou minha bolsa e começou a rasgar todos os livros da Kona. Depois me ameaçaram. Se algum dia te virmos vendendo esses livros de Kona de novo, vamos te jogar de um trem em movimento. E se você aparecer no tribunal como testemunha de alguém, vamos cortar sua garganta. Por isso eu me atrasei. Não contei por telefone porque achei que vocês iam ficar assustados. Você precisa ir ao médico imediatamente, disse Numita. Acho que pode ter hemorragia interna. Não, madame. Primeiro eu preciso terminar o trabalho. Eu não vou deixar isso assim. Namita felt as if she had asked herself, why had she come across this woman again? She had once been lost to time, forgotten. Then why had she suddenly re-entered her life's path, igniting a burning ache of guilt in her conscience? Vidyarthi now turned to Sarta Bosak and said, Gagan has told me about you. Tell me, what is your question? The advocate Bosak had come prepared. She took out the book Behular Kona from her bag and said, this book. Gagan said he received the manuscript from you. Can you tell us where we can find the ancient original manuscript of this book? Ancient manuscript? Vidyarthi replied calmly. I searched everywhere. Asiatic Society, Bangiya Sahitya Parishad, National Library, but I didn't find it anywhere. Then where did you get this from? Mrs. Bosak asked, disappointed. My mother used to make me memorize every single proverb from Behular Kona when I was a child. From those stories I heard from her, I wrote this book and gave the manuscript to Gagan. Vidyarthi glanced at her wristwatch and turned her hand slightly. All right, said the advocate Bosak. Thank you very much, madam. I needed one more thing. I'll say it directly. It's a special requirement. We need a little of your time. You are busy today. Can we come tomorrow? Please don't come here again, Vidyarthi said softly. It takes a lot of effort to make these children sit and study. You see that hopscotch grid drawn on the platform? I even play with them so they feel I am one of them. Your expensive clothes, sunglasses, handbags,
They make them nervous. If they see me talking to you, they'll lose trust in me. I'm trying very hard to bring them together and teach them. But we need your help, Vidyarthi Devi. With your intelligence, for the country, the advocate Bosak tried again. Please, Vidyarthi folded her hands. Don't come to me again. I'm very tired. Namita felt deeply ashamed. Vidyarthi did not even look at her. She said to the advocate, "No, it's fine. We won't disturb her. Mrs. Bosak, let's go." Namita left the platform with Mrs. Bosak and Gagan the hawker. A casa dele fica perto da estação Santospur, na linha de Bud-Bud. Se vocês não tiverem mais nenhum compromisso, posso ligar para ele agora mesmo. Outro compromisso? Disse a senhorita Bosak. Para mim, isso é o trabalho mais importante da vida. Todo o resto pode esperar. Em seguida, olhando para o nariz de Gagan, acrescentou: Nem tudo. Primeiro vamos levar seu ferimento ao médico. Vou pegar remédio com o médico tradicional, o Kabiraj. Precisamos encontrá-la antes que Vidyadi volte para casa. Isso é certo? Disse Numita. E se Vidyadi ficar chateada ao saber disso? Mas se o irmão dela conseguir convencê-la, pense no que isso significa. Vidyadevi e Prituyash frente a frente. Sei que as chances são pequenas, mas ainda assim vale a tentativa. Gagan, liga para ele mais uma vez. Vou ver, disse Gagan, discando o telefone. Depois de andar de um lado para o outro e explicar muita coisa ao telefone, ele finalmente desligou. Seu rosto, antes sombrio, agora estava iluminado. Eu consegui convencê-lo a encontrar vocês. Na verdade, ele não gosta muito de se misturar com ninguém. Tenho muita sorte. Vamos, vamos. Vocês trouxeram um carro? Se não, podemos pegar um auto-rickshaw. Meu carro está estacionado ali, na beira da estrada, disse Numita. Vamos então até Santospur. Mas se Vidyadi já disse que não quer, será que o irmão dela realmente conseguirá convencê-la? Numita ficou assustada ao ver a casa. Era uma construção muito antiga. Parecia que o telhado poderia desabar a qualquer momento. Em Santospur, saindo da Station Road, Numita estacionou o carro na beira de uma pequena viela, seguindo as instruções de Gagan. Os três desceram do carro e caminharam em direção à casa. Na porta havia uma placa quase apagada: Danvantari Kabiraj. Antes de tocar a campainha, Gagan disse: Ele é um pouco temperamental. Falem com cuidado. Gagan apertou o botão da campainha 2 vezes, mas não houve som. Então bateu na porta. A porta se abriu levemente. Um velho curvado com barba branca olhou para os visitantes desconhecidos pela fresta. Ao ver Gagan, um rosto familiar, um leve sorriso surgiu em seus lábios e ele abriu a porta. Gagan apresentou Numita e os outros. Numita se curvou para tocar os pés em saudação. Deixa, deixa, disse o Kabiraj, levantando a mão em sinal de bênção. Então olhou melhor para Gagan e perguntou: O que aconteceu com você? Vou explicar tudo. Me machuquei. Pode me dar algum remédio? Sim, entrem. Numita seguiu Gagan para dentro da casa. As paredes estavam descascadas e os móveis carregavam o peso do tempo. Danvantari Kabiraj apontou para um sofá de madeira. No encosto havia bordados de 2 servos em tecido branco, provavelmente feitos em sua juventude. Havia também uma cadeira de madeira, um banco baixo e uma pequena mesa de centro. Numita se sentou. Deixe eu ver direito, disse o Kabiraj, segurando o nariz de Gagan com 2 dedos e movendo levemente. Não, o nariz não quebrou. Vai ficar bem. Mas como isso aconteceu? Ele então examinou o olho de Gagan com cuidado. Vou trazer seu remédio, disse o Kabiraj, indo para dentro. Pouco depois voltou com um papel dobrado contendo pó de remédio. Entregou a Gagan e disse: Tome isso, 1 dose à noite depois de comer, mais 1 dose por 3 dias. Guarde isso no bolso e coloque gelo ao redor do olho por alguns dias. Gagan assentiu obedientemente. O Kabiraj se sentou. Numita, sem saber como começar, disse:
Estou muito feliz por ter tido contato com Vidyadi novamente. Yes, said the Kabaraj. My son Bablu lives in America. Bablu also works in a big pharmaceutical company. You may have heard the name, Am Pharma. Your son works at Am Pharma? Sordabosak asked in surprise. Yes, so you have heard the name. Very big company, very big job. My son is so busy, he barely finds time to come home. What is your son's name? Bablu. His real name is Tathagata. Dr. Tathagata Das. Don't worry at all. Let Vidya come home, I will make her understand. The moment the Kabaraj mentioned his son's name, it felt as if something like charcoal had been rubbed across Sordabosak's face. The brightness in her eyes darkened instantly. In a low voice, she said, "You keep these photos. You can show them to him. I have copies too. And see for yourself what they did to Gagan." The Kabaraj looked at Gagan in shock. Numita noticed his expression gradually hardening. Why did they beat him like this? Gagan's only crime was refusing to give false testimony. They didn't just beat him. They tore up all the Kona books he had with him and threatened him that if he ever sold those books again, they would throw him out of a moving train. The Kabaraj looked completely stunned, unable to decide what to do. "Then we should leave, sir. Please allow us," Advocate Madhavi Bosak standing up. Then, as if remembering something, she added, "One question, sir. This might be asked by the opposition in court. In the book Bahular Kona, there is mention of something called Dingi Brishti. Is that really true?" "I did not see it myself, son. It is an event from hundreds of years ago. But I believe in Bahula. From the sky, in the rain of boats, countless dinghies fell onto the earth." "What kind of rain?" Numita thought she had misheard. "Rain of boats," said the Kabaraj. "So many boats, dinghies, dongas, koshas, pansies, and others, fell from the sky like rainfall. Many people in the village died." Numita did not dare ask anything further. A sense of guilt settled in her mind. She had made a big mistake. Arushi's enemy Tathagata Das is Vidyadi's nephew. Then how could she ask Vidyadi to fight against her own nephew? Danvanpari Kabaraj walked them out to the lane and up to their car. As the car moved and turned onto Station Road, Madhavi Bosak sitting in the front. Uau! Que excelente argumento sua Vidyade apresentou, disse a senhorita Bosak, impressionada. Numita sorriu. É impossível explicar o quanto Vidyade era talentosa, senhorita Bosak. Prituyash Boumik era o que se chama de um verdadeiro filho de Saraswati. Para vencê-lo no BA e no MA, só a própria deusa Saraswati poderia fazê-lo. Vidyade era como a própria Saraswati. Você disse que é comunista e aqui falando de deuses? A senhorita Bosak riu. É uma alegoria. Numita também riu. Vidyade era assim mesmo. A pesquisa dela é simplesmente impossível de descrever. Excelente! E como Prituyash respondeu? Prituyash percebeu que não conseguiu nocautear Vidyade na primeira rodada. Então disse, então você vai alterar os versos de Kona? Vai inserir tabaco neles? Vidyade sorriu com desprezo e disse que o erro não era de Kona, mas dos poetas de gerações posteriores. Assim como no Mahabharata original de Vyasa, quando Draupadi, no momento do Swayamvara, ao ver Karna tentando acertar o alvo, disse Naham Varayami Sutam, não escolherei um cocheiro como marido. Mas depois, quando o Mahabharata foi escrito em Bengali por Kashiran Das, o episódio foi completamente alterado. Por uma trama de Krishna, Karna não conseguiu acertar o alvo. Sudarshan Chakra o destruiu em pó. A flecha caiu no chão como poeira. Talvez Kashiran Das não quisesse envolver Draupadi na questão de castas, então ele reescreveu assim. Mas isso não significa que o texto original fosse assim. Além disso, nem sabemos se todo o Mahabharata foi realmente escrito por Kashiran Das. Disse que ele morreu após concluir o Virat Parva, durante um ataque de tigre, enquanto traduzia o Mahabharata nos séculos XVI e XVII. Depois disso, o restante foi concluído por seu irmão mais novo,
Gadadhar, seu sobrinho Nandarama e o parente Brigurama. Uau! A senhorita Bozak ficou distraída. Se eu tivesse Vidyade na minha equipe... Depois disso, Vidyade rebateu Prithuyash dizendo: meu oponente anterior disse que não há prova de que Vidyade era uma erudita. Ele também disse que dizer onde plantar bananeira ou vento de